Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam. Essa noite eu tenho a honra de receber aqui no Léo Santos Podcast José Salib Neto. Cara, eu tô emocionado, tô feliz demais por ter essa pessoa aqui, por ter gentilmente aceitado sair da rotina dele, que é uma rotina extremamente complexa, movida a compromissos, e não são compromissos simples, né? São compromissos aí com grandes empresas, com profissionais de alto nível, profissionais que estão impactando o mundo através daquilo que eles fazem. O José Salib Neto é uma referência empresarial não só no Brasil, mas no mundo. Ele fundou a HSM, é autor de inúmeros livros, entrevistou e participou da criação de ideias aí com os maiores pensamentos da administração e do marketing moderno. Então, Salib, poxa, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado de coração por disponibilizar a tua agenda para a gente bater um papo, tá? Obrigado pelo convite, parabenizo pelo podcast, pela iniciativa, né? Isso aqui ajuda muito as empresas, empresários, empresárias, executivas a ter esse tipo de informação, né? De conhecimento, né? E é sempre importante, né? E o podcast hoje ele está cada vez mais presente, né? Principalmente no trânsito de São Paulo, né? As pessoas Sim. já estão ouvindo, né? Impressionante, as pessoas ouvem mais do que imaginavam. Então, onde eu puder contribuir é sempre um prazer. Poxa, você vai contribuir demais, porque sempre aqui é uma aula de MBA, mas hoje acho que é de doutorado, viu, turma? Aqui vai ser conhecimento na veia aplicado em alta intensidade. Mas aqui, Salib, como eu estava comentando contigo, a gente sempre trata sobre carreira, negócios, empreendedorismo, e eu sei que isso é tua praia, é teu playground, é o que Uhum. você vive, come todos os dias, mastiga e devolve ainda melhor, né, Uhum. para a sociedade. Mas assim, o Salib de hoje, que é o Salib reconhecido pelo mundo inteiro, o Salib famoso, que tem uma história, uma trajetória linda, é um Salib que um dia foi um adolescente, né, um Uhum. jovem sonhador. Uhum. E tudo começou lá. Uhum. Então, se você puder falar um pouquinho desse seu começo, eu acho que pode ser bastante interessante. Primeiro, para eu conhecer um pouco mais desse Uhum. começo, que às vezes fica Uhum. obscuro, mas também para os nossos espectadores verem que todo mundo tem um primeiro degrau. Olha, tudo começa no esporte, né? Minha mãe, ela foi jogadora da seleção há muitos anos atrás, décadas atrás, e ela já me colocou no esporte de cara, né? Competitivo, já competia desde pequenininho, né? E fui para vários esportes, ginástica olímpica, vôlei, futebol, e o tênis foi por mim, né? Uhum. E acabei entrando no tênis, né? Indiretamente, né? E o tênis acabou me levando para lugares que nem eu imaginava, né? Os torneios de tênis, eles não só são aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E aquilo me fascinava, né? Eu jogar o campeonato mundial com 16 anos em Miami, nunca tinha saído do Brasil, né? E ver aquelas pessoas daqueles países todos, né? Países mais avançados, e ver os Estados Unidos, né? Já ficando impressionado com o que eu via em termos de desenvolvimento, né? E eu falei, cara, legal, vou seguir esse caminho aqui, né? Sempre fui curioso, misturou com as coisas que eu mais gostava de fazer nas aulas, né? Que era geografia e história, né? Ah, legal. Em inglês, geografia, história em inglês, né? O resto não curtia Já muito. menino, você gostava dessas matérias, Então né? eu via o mundo, né? Boa. Olhava o mundo, abria cabeça na história, da onde as coisas vêm também. E inglês, né? Que era uma língua que colocava a gente para fora, né? Que Sim, se conecta com o comunicava, mundo. conecta com o mundo, é o idioma do mundo hoje, né? Então tudo isso me fez ter essa visão mais internacional. Aí acabei ganhando uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos. Fiz toda a minha faculdade lá, depois voltei para cá, fiquei 2 anos aqui, voltei para lá para fazer um MBA. E logo em seguida já descobri que eu não queria seguir na carreira de executivo, né? Meu sonho era ser executivo de multinacional, mas aí percebi que não era a minha praia, né? E logo, ainda bem que eu tive Esse eu insight consegui, rapidamente. depois de 4 dias, eu voltei com o emprego, né? Eu tava falando até com minha filha hoje, minha filha tá num momento assim de decisões, né? E Legal. ela tava chateada, né? Ela tá com 26 anos. Falei, filha, não se preocupe, porque eu, quando eu tinha a tua idade, eu tinha ficado numa quadra de tênis 14 horas por dia durante 2 anos para juntar dinheiro para poder fazer meu MBA. Porque eu já não tinha mais bolsa, né? Bolsa ser só na graduação. Entendi. E aí eu fiquei 2 anos fazendo MBA, estudando dia e noite, um MBA punk, né? É o número 1 dos Estados Unidos, International Business. Legal. E meu sonho era vir empregado por uma multinacional. E eu consegui.
e depois de 4 dias eu pedi demissão. Já foi rapidamente, assim, você chegou, o clima, o que foi que Ah, tomou pessoal, ali eu o fui ambiente? contratado nos Estados Unidos, né? E a turma lá do interior, lá de Valinhos, não gostou muito de eu ter sido contratado pelo vice-presidente lá, né? E Ah, entendi. cheguei aqui, fui recebido a bordoadas. Nossa, E eu falei, cara, eu não lutei tanto, né, para ser tratado dessa maneira. Então, se for assim, o mundo corporativo, eu vou dar aula de tênis de novo, né? E foi realmente assim, eu e não foi saí para assim, ser outra coisa, saí meio desacreditado, né? entendi. E aí, conversando com o meu amigo Harry Ufer, né, o H da HSM, nós sempre tivemos a mesma linha, né? Porque a gente jogava tênis de alto nível, mas nenhum dos dois abandonou os estudos, né? Legal. E no tênis, muitos jovens abandonam, infelizmente, né? Porque eles têm aquela coisa de virar guga, ganhar muito dinheiro. E é uma pena, porque Não muitos. importa o esporte, você tem que acompanhar a educação sempre. Sim, é uma pena, né? Porque hoje eu vejo jovens aí com 13 anos estudando à distância, né? Um fingindo que ensina, outro fingindo que aprende, É né? Uma verdade. coisa horrorosa. E nenhum dos dois abria mão disso, né? Então a gente sempre teve essa coisa, né? E aí ele também é desacreditado com muito corporativo, né? Ele chegou longe aos 24 anos na Bayer. E aí conversamos, falamos, vamos montar alguma coisa juntos, né? E aí pesquisamos, né? Aí ele foi convidado para participar de um seminário internacional com um grande guru, que era muito raro na época, né? E aí ele me ligou, falou o que eu achava daquele negócio, porque ele viu as pessoas pagando, né, por isso, né? Eu falei, cara, eu acabei de estudar esses caras do MBA, né? Kotler, Porter, todo mundo, né? Eu acho sensacional, porque aqui no Brasil não tá difundindo ainda, difundido. Hoje tá mais, né? Mas naquela época, em É. 1986, não tava, né? A gente estava muito longe, né? Nenhum desses grandes gurus tinha vindo ao Brasil. O Kotler nunca tinha vindo, o Porter nunca tinha vindo, o Theodore nunca tinha vindo, né? E todos os grandes nomes. Eu falei, puta, eu vou ter que trazê-los, né? E não tinha a comunicação como tem hoje, né? Que Não, você nada. consegue pegar o Instagram e Imagina, o assistir Instagram as é pessoas uma. mais relevantes do mundo ali a um passo, né? Ninguém, quando a gente trazia um palestrante, os caras vinham o palestrante pela primeira vez. Porque ele tinha um livro, que era tudo escrito, tinha a foto do cara, então Sim. ninguém sabia como é que era a cara do Michael Porter ou do Philip Kotler. Ninguém Não sabia se sabia era alto, baixo, nada, forte, nada. A gente magro, né? trazia o cara É, desse legal. jeito, entendeu? Então foi aí que eu abri, e aí quando eu comecei a HSM pegou tração, que eu comecei a me relacionar com os grandes nomes, né? Eu percebi que eles eram muito mais do que simplesmente caras que eu ia vender ticket, entendeu? Sim. Percebi que esses No caras. início era basicamente uma bilheteria, vamos dizer assim, Pra mim era um um business, né? cinema Pega técnico. um cara, cobra, tchau, vai embora, né? Mas Legal. aí, quando eu comecei a passar tempo, né, com o Kotler, com o Porter, né? Eu percebi que a coisa era séria, né? Que as ideias desses caras transformavam o mundo, né? E aí, falei, cara, eu preciso ficar perto deles, né? E pelo fato de eu ter jogado tênis, né? E sempre ter procurado treinar com gente melhor do que eu, estrelas, né? Eu me encostei lá, né? Uhum. Então, a gente tem que saber se encostar perto da pessoa certa, né? Isso eu acho genial, porque eu costumo dizer isso muito. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa no jantar e eu falei assim: uma das coisas que eu mais gosto é de estar perto de gente que tem alguma coisa para me ensinar. Uhum. Porque dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim: deixa eu te mostrar o caminho correto ou o caminho Uhum. bom. Muitas vezes você tem que ir lá e chacoalhar quem tem conteúdo para extrair alguma coisa, né? Sim, sim. Então, esse insight que você está dando é genial e eu já aproveito para enaltecê-lo aqui para os nossos espectadores. Você tem que estar junto de gente boa, gente que tem conteúdo, gente que está querendo crescer, gente que tem informação a ser compartilhada. Então, se o Salib está dizendo isso, olha, que ele praticou isso, cara, vai lá e faça você também. Não importa seu nível aí. Pode ser um estagiário, pode ser o presidente. Esteja perto de gente que tenha conteúdo a compartilhar, visão de mundo diferente, porque Uhum. é a diversidade que nos enriquece, E pelo que eu contagia, tenho. viu? É, Impressionante. contagia, Você contagia. pega por osmose, viu, cara? Impressionante, cara. Legal. Quanto mais eu ficava perto deles. Isso que era bom, né? Eu e o Harry, nós somos pessoas completamente diferentes. Aliás, eu não vejo há vários meses. Cada um seguiu depois um caminho, né? Uhum. Mas a gente tinha isso muito forte, né, cara? A gente mal tinha dinheiro para nós, assim, e a gente fala, meu, convida o cara para ir pro Rio, entendeu? Quer dizer, Entendi. mal tinha dinheiro para nós, eu convidava o cara para ir pro Rio, pagava tudo para ele, que já estava fora do pacote. Não, eu quero convidar, você é nosso convidado. Vamos lá conviver junto um Pô, pouco. passar 3 dias com o Kotler, 12 horas por dia, não tá nada mal, né? Uhum. Vai investir lá 20 mil de algo que vale milhões. Não precisa ser 20, pode 5. Não, 5 que seja, mas assim, o Sim, resultado sim.
centenas de vezes Sim, mais, sim. né? Aquilo era bom, porque eu estava alinhado com o Harry, né? Porque ele poderia, como ele é um cara de custos, ele poderia, pô, não vamos gastar dinheiro aqui, Ah, o entendeu? Harry é um cara mais voltado a O Harry custo. era o cara mais da gestão mesmo, né? Entendi, Eu era o entendi. cara mais da criatividade, da estratégia, do conteúdo, né? Legal. E E quando é que vocês entenderam que você era mais da estratégia, das ideias e ele do acho que custos? foi meio que de cara, assim. A gente se conhecia É, bastante, né? Ele é de família alemã, muito disciplinado, né? entendi. Sempre, A dinâmica do sempre já alemão, de tinha fato. aberto negócios, já tinha quebrado, né? Sabia como é que funcionava custos. Eu tinha acabado de chegar do MBA, nunca tinha, sabe? O máximo que eu tinha feito era um estágio durante o MBA, né? Então não tinha. Então eu fui, logicamente, a gente já se separou, né? E como eu morei nos Estados Unidos muitos anos, né? Então eu transitava muito bem lá Legal. com os Estados Unidos, né? Então cada um ficou com a sua parte e, logicamente, a gente trabalhava junto em várias áreas, né? Boa. Então é importante saber o que você faz bem, quem faz o quê, aonde que você tem intersecção dos dois, né? Uhum. Quando você separa, né? Mas tem algumas coisas. Então, essa questão dele também ter visto, mesmo, pô, tá lá segurando a grana, a gente, tipo, lutando pela sobrevivência. Sobrevivência mesmo, né? Os caras acham que é HSM, chegou, já fez o primeiro evento, já vendeu 1.000 inscrições. Cara, o primeiro evento que a gente teve, nós vendemos 30 tickets Nossa. e acabamos com um. Foi todo mundo embora. Todo mundo odiou o palestrante, né? Era um palestrante local? Era internacional. Internacional. Um advogado americano. Não deu certo. Não deu certo. O cara, puta, simplesmente não agradou. Que Então marmelada. todo mundo acha que, pô, HSM, cota, cara, eu tive que pastar pra chegar lá, né? Eu imagino. É, tudo tem um começo, né? É, As pessoas de fato normalmente olham aquilo que já tá na mídia, aquilo que já tá consolidado. é, Mas tem toda uma história por trás que muitas vezes não é dita, mas que é uma história de trabalho. é. Árduo é, para ter uma casa tem que Pois é, colocar quando eu tijolo atrás de convidava o tijolo. Kotler para ir pro Rio, eu falei, ó, Felipe, você vai, como eu não posso ir agora, eu vou no próximo voo. Só que eu ia de ônibus, entendeu? Não tinha Entendi. dinheiro para pagar Olha minha aqui, passagem, entendeu? olha Mas só. pagava a passagem dele, né? Então a gente tem que saber investir no lugar certo, com a pessoa certa, né? E aí você vai pegando um estofo grande, né? Você Sim. vai se empoderando, você vai se construindo, aí você vai ficando amigo de um, amigo de outro. Quando você vê, você tem um networking aí que é fantástico, né? Que eu criei aí durante tantos Poxa anos. vida. É, eu imagino que é um networking riquíssimo, sem Uhum. dúvida. É inestimável, na verdade, né? E esse networking, ele não é só para negócios. Sim, É sim. para você transformar a Só, sua vida mesmo, com né? Eu certeza, né? imagino que o que acontece comigo talvez aconteça com você, que é você ganha muito mais do que aquilo que você entrega para o seu Uhum, networking, né? com certeza. E para Networking mim, não é só conhecer as pessoas, você tem que entregar muito, né? tem que Antes, né? entregar, tem que Tem que entregar entregar. muito antes, Eu né? costumo dizer isso para as pessoas que eu me relaciono, né? Construir networking, e eu aprendi um pouco disso lendo sobre você, sobre a turma que você anda. É muito mais se doar do que de fato receber. Às vezes você está gerando negócio para o outro, mas obviamente que em algum momento vai ser devolvido, né? Eu me definia na HSM, todo pô, o cara, amigo dos gurus, falei, cara, eu sou. Até hoje eu me defino como carregador de mala dos grandes pensadores, entendeu? Boa, E eu boa. carregar mesmo, né? É isso aí. Não, mas você tem que saber onde você tá e explorar isso, né? Uhum. A gente brinca, por exemplo, que o Matheus, que está aqui nos acompanhando, que é uma bênção que organiza toda essa filmagem, ele é o mais beneficiado de tudo, porque todas as gravações ele tá aqui extraindo conhecimento de todo mundo que passa por Pô, que aqui. bom saber que ele tá aqui, né? É, Você sabe que eu fui dar uma aula numa grande universidade aí, faz cursos online, né? Um MBA conhecido, não vou falar o nome. legal. E, cara, eu fiquei 2 dias inteiros, né? E, e os caras, como era na época da pandemia, né? Eu Uhum. fiquei assim, 8 horas falando com uma câmera, né? E tinha dois caras como o Matheus. E de vez em quando eu parava, né, e perguntava o que você achou, né? Pô, não prestei atenção. Que é uma bênção, né? Isso Eu, é muito da. Depois não reclama que não vai pra frente, né? exato, porque as pessoas pensam assim, para eu ter sucesso, para eu conseguir crescer, eu preciso necessariamente ser de uma família estruturada com dinheiro, com visão? Não necessariamente. Hum. Hoje, gratuitamente, através do YouTube ou através de outros canais também, você tem a possibilidade de ouvir pessoas, ouvir insights, ter conhecimento, ter habilidade, abrir sua mente. É O conhecimento nunca abrir. teve tanta disposição, né? Antigamente, Nossa, para conhecer alguma coisa era muito difícil, né? exato. Os livros não chegavam no Brasil, cara, eu Eram tinha que caros. catar lá nas livrarias americanas. Hoje, pô, a minha maior fonte hoje
de pesquisa, tá tudo ali para mim, cara. Impressionante. Você quer saber sobre a Amazon? Tá tudo ali. Quer saber sobre o Jeff? Tá tudo ali. Quer ver o Jeff Bezos falando? Tá tudo ali, cara. Quer ver o Elon Musk voando no foguete? Ele tá voando no foguete também. Tá aí. Cara, tá tudo ali. Só não aprende quem não quer. Você vê ao vivo o foguete subindo, né? Só não aprende quem não quer, cara. Juro por Deus. Eu nunca vi É verdade. tamanha. Ainda mais com a inteligência artificial, agora ficou fácil, né? Se a pessoa de fato conhecer um pouco e conseguir dominar a inteligência artificial, ela voa. Porque aí Com ela certeza. Né? exponencialmente. Maior parceiro, né? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que olhar a tecnologia como aliado, não como inimigo ou eliminador das atividades que hoje existem, né? A gente tem que olhar como extrair o melhor do que está disponível. Muito bom. Que legal, Salívio. Você bebeu da fonte, né? A água da fonte. E isso você tinha o quê? 20 e poucos, 30 anos de Eu idade? comecei com um HSM com 26. 26. Qual a idade da sua filha hoje? 26 anos. Olha né? só. Então, e foi bem novo, né? E a gente cresceu novo, a gente incomodou muita gente, porque uns pirralhos lá trazendo os maiores pensadores, né? E todo mundo queria, né? A gente competia contra a editora Abril na época, né? Que era Abril, né? Uhum, sim, Exame, de né? fato os fundadores estavam no negócio, né? Exame, Gazeta Mercantil, cara, um pessoal pesado, né? Pesado. Todo mundo queria trazer os nossos gurus, né? Todo mundo. Que eu chamava de nosso, porque não era nosso, né? Porque não tinha um acordo, tinha um acordo firmado do evento, mas não tinha acordo. E aí, cara, os caras iam atrás deles, perguntando quanto é pra ele voltar ao Brasil. Ele falava, fala com o Salib. Ah, que legal. Os caras ficavam muito putos, cara, você não tem ideia. Que legal. Ou seja, você começou a se tornar uma Aí eles me ligavam, referência pô, para os nós queremos gurus. trazer o Cotra aí para um grande evento. Eu falei, cara, ele acabou de vir. É melhor ele não vir, não, porque ele vai voltar daqui 2 anos, então vou dar um tempo aí. Aí se você quiser patrocinar a gente, o cara ficava doido, cara. Que legal. Ou seja, uma situação de mercado acabou se tornando uma oportunidade. O network verdadeiro é aquele network que você cria, cara, que vale muito mais que qualquer dinheiro, cara. Sim. Impressionante. Entendeu? É um nível de confiança, de cumplicidade que, puta, é extraordinário, sabe? E eu peguei muito disso com meu pai, né? Meu pai era de um nível de relacionamento dele, só que ele parava no relacionamento. Minha mãe já era mais... Minha mãe já ia pra guerra, né? Entendi. Então eu peguei um pouco de um pouco de outro, né? A gente vai aprendendo o que... É, Ninguém é perfeito. você vai né? extraindo o Ninguém é melhor perfeito. A gente tem de que cada extrair o que de melhor daquela pessoa, entendeu? E vai bacana. se construindo, né? É, porque assim, ainda mais naquela época que era muito difícil você estabelecer conexões, Uhum. especialmente internacionais, a pessoa lá de fora, que também ainda não era vista num determinado lugar, imagino que ela tinha seus receios e Pô. os seus medos também. Então você acabou se tornando ali o trusted advisor daquela pessoa. Peraí, Sim. para ir para o Brasil, é o Salib a Sim. referência. Eu não vou com nenhuma outra Não vai, pessoa. não pode oferecer o dinheiro que quer. Porque o cara, assim, um cara naquele nível, né? Ele recebia 100 convites por dia do mundo inteiro, entendeu? Sim, sim. Então, para ele ir ou não ir, tanto faz. Agora, vir comigo é outra coisa. Né? Ele sabia que tinha coisas diferentes esperando ele. Exato. Por isso que eu tô tão feliz de você estar aqui, porque gentilmente você aceitou e eu tô aqui para carregar a mala dele e aprender o que tiver sobrando aí. Cagar o microfone dele. Pô, inclusive um abraço aqui pro Sócrates, que é um amigo em comum Sim, que a gente tem, Sócrates. que Talentosíssimo é na área um comercial. cara genial, cara Faz parte da genial. história dos seguros brasileiros aí. É isso aí, tem impactado de fato a vida de milhares de pessoas Com através certeza. aí dos conhecimentos dele. E que foi uma pessoa que falou muito de você para mim, Uhum. muito tempo atrás, ele já tinha sido assessorado por você aí do ponto de vista de Ele mentoria, né? trabalhou na Mil, né? E eu tive um relacionamento com o Edson Bueno da Mil durante 25 anos, né? E Uau. o fundador, eu fui mentor dele também. Que legal. Então eu conheci toda a moçada assim com potencial, né? O Sócrates era um deles, né? E então eu conheço muita gente, né? Eu vivi com o Edson coisas maravilhosas também, né? Durante muitos anos. Legal. E imagino que você tenha aprendido também com ele, que Pô, também foi um cara que era um aprendizado. mudou a dinâmica. É sempre um aprendizado o mútuo, né? networking é uma coisa assim que um aprende com o outro, sabe? Esse é Legal. o verdadeiro network. Não é um que tira, o outro que dá. Legal. Tem que ser uma coisa assim. Uma troca. Uma troca, né? E o networking, ele se transforma ao longo do tempo? Tem pessoas que você conheceu que foram importantes, mas por algum motivo ficou longe um determinado tempo? Olha, eu sempre fui muito bom de manter as coisas, né? Eu nunca deixei a coisa ficar solta, né? Eu nunca Legal. deixei, por exemplo,
a partir do momento que, o Peter Drucker abriu as portas da casa dele para mim, Uhum. eu falei, cara, vai ser pro resto da vida, né? Então eu ia lá todo ano, entendeu? Eu trouxe ele 2 vezes para cá, levei ele para o Paraguai, levei ele para as Cataratas, levei para para o Rio de Janeiro. E então eu sempre fui muito bom de manter, Legal. de alimentar o network, né? Porque não adianta, você tem uma relação super forte. Aí você pega, deixa aquilo lá morrer. Ah, daqui 2 anos, pô, lembra de mim? Cara, morreu. Esquece. Morreu. É pior, hein? É pior. E Vai falar, pô, esse cara deve estar precisando de alguma coisa, entendeu? E exatamente. quando você alimenta o tempo todo, quando você precisa, tá na hora lá, entendeu? Tá colocando combustível, né? É, Colocando combustível, mesmo que pouco, exatamente. mas mantém a fogueira Eu acesa. ia todo ano lá. Legal. Até hoje eu visito o Cota, ele tá com 92 anos, né? O Peter Drucker faleceu, infelizmente, né? Como eu conheci vários gurus, e o guru geralmente é um cara mais velho, né? Sim. Com exceção de alguns, aí o Jim Collins. E então muitos deles faleceram, mas eu sempre fui muito bom de manter contato, de ir, de convidar, de levar e de levar presentes. Legal. É uma coisa que. A cordialidade, Sim. ela faz parte desse processo de Sim. manter o networking, né? E também não adianta você querer fazer network com o mundo inteiro, né? Exato. Você tem que escolher as pessoas, entendeu? Não adianta ser aquele cara. Eu conheci muita gente assim, que, puta, você fala, pô, esse cara conhece todo mundo, mas você vai ver, o nível de relacionamento que ele tem com todo mundo é muito baixo, entendeu? Então eu sempre escolhi o meu target, né? E trabalhei em cima deles. E eu fazia isso com CEOs aqui no Brasil também, né? Com Sim. pessoas importantes e pessoas que estavam começando, pessoas mais talentosas, né? Não necessariamente que tinham chegado lá, mas é que eu sabia que iam chegar, né? Legal. Porque todo mundo, ainda mais você quando tem uma experiência, consegue enxergar facilmente no outro que, olha, esse daqui tem potencial, esse daqui não tem tanto, esse daqui não tem tanto potencial, mas tem muito desejo, né? Porque também tem essa questão de a natureza facilita, mas sem o trabalho árduo, acordar cedo todo dia e treinar, você não consegue ganhar campeonato, é né? que nem casamento, né? Tem que alimentar, tem que fazer coisa interessante todo tempo, né? Legal. Na hora que você deixa acomodar, já era, né? E depois que o negócio deslanchou e ganhou determinado sucesso, você teve um tempo de preparação da governança da tua empresa para ela de fato ter sofisticação, né? Porque num determinado momento ela foi vendida, certo? 5 vezes. 5 vezes? Uau! 5 vezes com o Salibão dentro. Você lá dentro participou condição das vendas, né? Mas talvez eu tenha ficado um pouco de tempo demais, mas se eu não ficasse, talvez a HSM não estaria viva hoje, né? Entendi. Então eu tinha aquela coisa, enquanto, por exemplo, você pega o Harry, que para ele era mais um negócio, para mim tinha a ver um pouco com a minha vida, né? Não tá certo, não tá errado, depende de cada um, entendeu? Tá bom. E então ela foi vendida a partir do momento que o Harry e a Maria queriam ter outra vida, né? Aí eu queria continuar, né? Mas ao mesmo tempo queria ter o retorno que eu merecia, né? Sim. Então eu conseguia ficar e eu gostava muito do trabalho, né? Mas as vendas foram vendas não tão simples, né? Porque cada grupo que vinha com alguma ideia mirabolante, vinha com seus amigos, né? E não necessariamente eram as melhores pessoas, né? Eu sofri bastante esse tempo, realmente sofri bastante. Nesse processo de venda em que você ia ficar, você ficou como um sócio minoritário ou como executivo? Sempre tinha uma participação. Pequena, menor, né? Mas tinha. Mas a atuação era mais como executivo. Mais como executivo, mas eu tinha participação na empresa. Entendi, né? entendi. E eu brinco que eu vendi a empresa 5 vezes, né? Então, logicamente não foi como a primeira. Mas foi bacana. A empresa sempre... Foi prazeroso depois da venda? Deu para também trabalhar e curtir? Só depois que eu saí da HSM. Na verdade, assim, né? As pessoas têm muito essa coisa, né? Eu tenho que trabalhar no lugar que eu gosto, né? E muitas vezes a minha vida é um inferno, entendeu? Com sócios, com questões, né? E a minha parte boa mesmo era a parte com os palestrantes, né? E com os participantes, com alguns patinadores, que nem o Edson. Isso para mim era muito legal. O resto era um puta encheção de saco, para falar um português bem claro. Sim. E eu falo isso, não é para desmerecer, eu falo isso porque é a realidade de qualquer empreendedor, entendeu? Sem dúvida. Você tem que saber tratar com as coisas que você gosta e com as coisas que você não gosta. Claro. E tem que fazer bem as duas, entendeu? E é legal você falar isso de uma maneira muito clara, porque assim, muitos dos nossos espectadores são empreendedores ou são pessoas, às vezes, que são executivos e querem empreender.
Só que a vida do empreendedor, até mesmo os mais bem-sucedidos, de fato é uma solidão contínua, porque Uhum, você tem ali muitas vezes que administrar temas, às vezes temas uhum. sensíveis, e você não tem com quem dividir essa dor. E você tem que tocar o negócio, fazer, por exemplo, o palestrante, o seu convidado, o seu cliente ir de avião e você não ter dinheiro para pagar e você ir de ônibus, como você mencionou, e depois discutir Por com o exemplo, sócio, regra. o pessoal vê a questão lá da HSM Expo, né? Você lembra dela? Sim, sim. É a maior exposição de gestão do mundo, né? Que nós criamos, a Expo Eu já Management. fui em um. Começou como Expo Management, depois virou HSM Expo, agora virou HSM+. Legal. Até o Reinaldo, que hoje é o CEO, me ligou. Salib, eu tenho uma coisa sensível para te falar. Pô, o que aconteceu? Nós vamos ter que trocar o nome. Você se aprova? Eu falei, cara, não tô nem mais aí. Você chama do que você quiser. Segue. Ele falou, não, puta, eu não queria fazer nada que tivesse... Tamanho respeito que as pessoas têm por Claro, mim, né? claro. É bom sair da empresa e ainda as pessoas te respeitarem, né? Mas, pô, ninguém sabe que eu tinha lá 13 palestrantes internacionais e que eu tinha o meu alarme à meia-noite, às 3 da manhã e às 6. Por quê? Porque quando os palestrantes pegavam o voo à noite e chegavam na manhã anterior para falar no dia seguinte. Uhum, E às vezes acontecia alguma coisa no meio do caminho. sim. Cancelava a conexão, o palestrante perdia a conexão, acontecia cancelamento de voo e eu conseguia no meio da noite resolver os problemas. Cara, ficava 4 noites desse jeito, acordando à meia-noite, 3 da manhã, às 6 da manhã. A patroa Você acha do que é gostoso? lado Não, não, eu mudava pro hotel porque ninguém não merecia, né? tinha como. Não, tem hora que você tem que fazer sozinho, né? É. E era agradável? De jeito nenhum. Um horror. Você imagina, te acordar no dia seguinte, sorrindo, dando as boas-vindas para não sei quantos milhares de clientes e para ninguém perceber que estava acabado. Destruído antes mesmo do evento começar, né? É, mas eu acho que a palavra-chave que você falou, eu queria que você explorasse um pouquinho isso, se possível, que é resolver problemas. Sim? Eu acho que as pessoas que têm bastante sucesso hoje em dia, ou talvez sempre foi assim, é quem resolve problema. Essa eu tinha uma filosofia, né? A gente fazia o nosso produto principal era os eventos, né? Aquilo que dava maior lucro. Nós tínhamos a revista, tínhamos curso online, tal, mas o evento mesmo era o que dava. E eu pensava em tudo que podia dar errado. Tudo. Legal. Tudo. Todos os processos. O que vai dar errado aqui? E tinha uma proteção. O que vai dar? Tinha uma proteção. Vai dar errado aqui? Tinha uma proteção. Nunca deixava nas mãos da sorte, entendeu? Boa, mas isso é governança, né? É ter Uhum, um mapa de risco. O uhum, que pode dar errado? Qual é o meu controle interno? É esse, é esse, é esse, é esse. uhum. Então, pois isso é uma visão de futuro e de sofisticação absurdo. E que todo empresário tem que ter. E o executivo também. Então, se você que está nos assistindo, pega esse insight aqui que o Salib está deixando para você. Se você é um executivo ou um empresário e você não sabe tudo aquilo que pode dar de problema na tua empresa, você está correndo um sério risco de ter uma paralisação aí. A sua empresa pode eventualmente quebrar ou paralisar temporariamente porque você não sabe o que pode dar problema. Então analise tudo aquilo que pode realmente representar um risco para o teu negócio e implemente medidas para que você traga ali assim, uma saída. Né? Tem que ter Por uma exemplo, alternativa. eu tinha 13 palestrantes internacionais, né? E sempre podia dar alguma coisa e dava, né? Uhum, Eu tinha geralmente 3 amigos palestrantes de alto nome, assim, nem o César Souza, o Walter Longo. legal. E eu chegava, olha, eu queria te convidar para ir na Expo, pra você sentar na primeira fila e para ficar de sobreaviso. Se Boa. o cota não chegar, você entra. E os caras topavam. Topava. Amigaços. Entendeu? Boa. Você tem que ter alternativas, né? No O seu que eu caso vou eram fazer? O cara não pessoas. vem, eu vou ter que encarar o público e falar, cara, olha, aconteceu isso agora, mas ó, o Walter entra agora, tal, não sei o que e tal, Boa. né? Que são pessoas de altíssimo nível também. E quando o teu cliente, quando ele vê você cuidando disso, ele vai ter um alto nível em inglês fala forgiveness, né? De perdoar Uhum. você. Então a gente já teve alguns casos importantes do palestrante não vir, né? Cara, você não tem ideia a angústia que era para mim pegar aquele microfone, chegar na frente de 4.000 pessoas e dizer que o cara não vinha, entendeu? Nossa. Você não tem ideia. Pessoas que Sabe eventualmente quantas foram pessoas? para isso. 4.000. Sabe quantas pessoas reclamavam? Nenhuma. Sério. Que legal. Tamanha a confiança que o público via aquele esforço.
sabe? Uhum. Pô, que pena, tal, não sei o quê, mas quem que vai falar? Entendeu? Boa. Tem aqui uma alternativa de É, peso o também. cliente, ele reconhece isso, Boa. entendeu? E aí, quando que você decidiu, poxa, eu preciso começar a colocar os meus pensamentos e tudo isso que eu já fui consumindo dessas pessoas de peso nas, nas folhas, como por exemplo aqui, pessoal, O Algoritmo da Vitória. Livro incrível que o Salib deixou aqui, presenteou. Muito obrigado, viu? Imagina. Mas tá à venda aí para vocês nas principais plataformas, né? Então, e tem outros, tem vários outros Mais livros 8. aí, mais E tem 8. mais 2 chegando. 2 chegando, ó. Tem 2 na barriga aí, tá chegando. Então já já a gente vai explorar um pouquinho disso. Mas quando é que você falou, poxa, eu preciso colocar no papel tudo isso que eu tenho aprendido e todas as minhas. Porque depois de um tempo, você passou a se tornar um pensador, um crítico. Não necessariamente. Tá bom. Um pouco de acidente. Foi aquele acidente que você tá no caminho certo, que o acidente vai jogar do teu lado. Eu, na verdade, já estava me preparando para uma vida pós-HSM. Uhum. Eu sempre fui muito bom de dar conselhos, né? Porque eu tive uma vida empresarial muito, né, de grandes movimentos, né? Fora do país, dentro do país, várias áreas, né? E então muitos, ao longo dessa jornada, muitos parceiros me pediam conselhos, né? E eu mudava a vida deles, né? Então eu falei, vou fazer minha transição começando a fazer coaching, né? E eu vi que o coaching estava pegando, eu vim do esporte, já fui técnico de tênis, então era uma coisa que me agradava. Então eu fiz 5 certificações. Legal. Então a minha ideia era acabar a HSM, já tinha um plano da data que eu saía. E aí, quando eu saí da HSM, né? Eu comecei a fazer coaching, né? E aí eu senti na pele que era fazer um bom coaching e ganhar pouco. Isso em que época? Ah, isso 7 anos atrás. Entendi. E eu falei, cara, pô, não é justo, né? Eu vou lá, muda a vida do cara, o cara vende empresa por não sei quantos milhões, Porque entendeu? era uma mentoria de alto nível, era Alto para nível. empresários, Exatamente, não, executivos, presidentes. pro Edson Bueno, para Legal. vários tops aí, né? E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado. Por outro lado, né, eu também estava frustrado com aonde o pensamento gerencial estava, né, há 6 anos atrás. Uhum. A tecnologia estava crescendo de uma forma muito feroz e a gente começou a ver uma demanda muito diminuindo cada vez mais para os grandes pensadores da gestão. Meu público queria saber mais, ouvir um cara do Silicon Valley, ouvir um programador, um fundador de startup, um jornalista, do que realmente aqueles grandes mestres Da da administração, tudo administração, mais. né? Aí eu juntei com o Sandro, que é o meu parceiro, sempre trabalhei muito bem em dupla, né? Para mim, 1 mais 1 é igual a 1 milhão, né? Não é Legal. 2. Tanto que eu fiz a primeira parte da HSM com o Harry e com a Marina, a segunda parte com os meus sócios argentinos, o Nelson e o Eduardo. Colocamos a HSM no mundo inteiro. E essa terceira parte com o Sandro, né? Sandro foi um grande parceiro seu. Ele era meu pupilo na HSM, eu contratei o Sandro, né, para ser nosso Legal. diretor comercial. E aí eu cheguei, Sandro, estamos aqui com. Nós temos algum problema na gestão, né? Vamos escrever um artigo, né, sobre o que aconteceu, que as pessoas não querem mais aqueles grandes professores de Harvard, querem saber para onde está indo a tecnologia, né, para onde está indo a inteligência artificial, que já se começava a falar nisso, né? E aí nós escrevemos um artigo, né? E a hora que eu bati o olho no artigo, foi isso aqui dá um livro, né? E aí nós escrevemos esse livro que virou Gestão da Manhã Legal. e que virou o livro mais vendido da história da gestão do país, com mais de 100 mil exemplares Uau. vendidos, né? E aquele livro me levou a um outro lugar que eu não queria ser, não planejava, que era ser palestrante. E aí eu tive alguns 2 amigos aí que enxergaram em mim que eu tinha um conteúdo diferenciado, né? Até falo o nome deles, um é o João Cordeiro, outro é o André Nassaro, um dos fundadores do Mambo, Giga. E eles ficaram me. Cara, você tem que começar a dar palestra, né? Porque, pô, que você conviveu com esses caras durante 30 anos. Ninguém no mundo fez isso, né? Sim. Só que eu não conseguia entender a, a- aquele meu relacionamento que eu tinha com eles, que ele me serviria como base. Cara, toda a base, né? Toda a base tá lá. Hoje, como palestrante, escritor, eu falo o que eles falavam? Não. Eu peguei onde eles pararam e tô levando adiante, entendeu? Continuou. Continuo É adiante. uma corrida de Então, bastão mesmo. corrida de bastão. Exatamente, boa analogia. E aí começamos a enxergar outras áreas, né? E aí eu comecei a me tirar da minha zona de conforto, que era da palestra, né? Porque eu
tive o palco da HSM na minha disposição durante 30 anos. Eu poderia ter começado uma carreira de palestrante, que é muito lucrativa, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia pisar num território cinzento. Uhum. Porque aquele palco era do Kotler, aquele palco era do Jack Welch, aquele palco era do Ridge McKenna, aquele palco era do Theodore Levitt, não era meu. Então eu fiquei no meu lugar. Você estaria fazendo uma cesárea. Exatamente. Vai dar certo, mas não é o natural. Exatamente. E aí eu ficava muito feliz de não aparecer, também não tinha uma boa, não me sentia bem falando para muita gente, né? Tanto que eu apresentava o guru e saía correndo do palco, né? Legal. E aí com o livro vindo, né? E começaram a aparecer convites, aí eu tive que quebrar vários paradigmas comigo mesmo, né? Sabe? Vamos lá, vamos dar uma chance, vamos ficar tão bom nesse negócio, porque eu tinha dado uma palestra lá atrás e eu quase peguei dois participantes pelo pescoço e tirei da sala, porque os caras não paravam de falar, entendeu? Entendi. Eu falei a primeira vez, falei a segunda vez, a terceira vez eu olhei pra eles e falei, cara, vocês não calaram a boca? Eu vou pegar vocês dois pelo pescoço e vou jogar pra fora da sala. Imagina eu com o meu tamanho. Não é uma boa, pra quem quer palestrante, não é uma boa. Eu falei, bom, então já que é pra fazer, eu vou fazer pra ser foda. Eu vou fazer de um jeito que ninguém vai olhar no celular quando eu for falar. Uhum. Eu vou fazer de um jeito que ninguém vai piscar enquanto eu vou falar. Cara, deu certo, entendeu? Legal. Trabalhando e me reinventei de novo. Poxa, que bom. E essa reinvenção eu acho que é muito legal, porque você é jovem, mas você fez 64, isso. eu não sou tão jovem assim. Pô, Idade pra ser teu pai, rapaz. Não, é verdade. É verdade, mas é jovem, né? Porque, de fato, o mundo mudou e hoje a qualidade de vida, as condições permitem que a gente viva muito mais. Sim. Mas mesmo assim, você já estabelecido, depois de viver muitas coisas, você teve a consciência de que você precisava se reinventar. Uhum. E esse processo, muitas vezes eu vejo que a pessoa mais madura não está tão apta ou ela não quer aceitar isso. Não. É difícil. Como é que você fez para trabalhar na sua mente essa mudança? Olha, eu convivi com pessoas extraordinárias, né? Você sabe que a mudança é essencial. E eles se reinventaram 1000 vezes, né? Você imagina, o Kotler escreveu 100 livros, né? Uau. Com 92 anos. E tem mais 2 vindo, né? Então eu tive bons professores, né? Exemplos fantásticos na minha vida, né? E de uma forma mais simples, começando pela minha mãe, meu pai, e depois tendo esse relacionamento com eles e vendo, né, a capacidade de produção, né, que era incansável, que eles não ligavam mais se eles ganhavam mais dinheiro ou não, mas era uma coisa assim de produção mesmo, né? É entrega. Entrega, né? E aquilo né, foi parte, como eu comecei a HSC muito jovem, aquilo fez parte do meu crescimento, entendeu? Então, enquanto eu crescia, aquilo lá me fortalecia, entendeu? Não era uma coisa que eu tinha 50 anos. Se eu tivesse 50 anos, não teria acontecido isso. Então, por ter feito a coisa muito jovem, aquilo lá me fortalecia, né? Legal. Então, essa capacidade de produção, de contribuição, né? Ficou muito latente dentro de mim, entendeu? Entendi. E eu sempre que procuro... Você vê, a gente não se conhecia, né? Pô, o que me faz? Eu tô indo pra Argentina depois da manhã. Pô, eu venho aqui à noite, né? Porque eu vi que você tinha um brilho nos olhos, você tava querendo fazer alguma coisa legal. Falei, cara, tem que estar lá, né? Boa. Entendeu? Então... É isso aí. Eu também quero tomar dessa fonte, né? Porque, de fato, eu quero chegar na minha fase seguinte com a capacidade de me reconstruir, Sim. de me adaptar. Exatamente. De mudar, porque o mundo é uma mudança constante. Tem que jogar fora, né? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, né? Eu falei, cara, o meu objetivo agora é fazer com que as pessoas não associem mais o Salib com a HSM, que eles vejam o Salib como o Salib autor. Demorou 5 anos para É uma construção de imagem, né? né? A imagem era tão forte que eu tive que realmente refazer tudo, né? Hoje eles, HSM, empresa, mas puta, estão comigo, né? Já era, tá totalmente associado aos livros, aos pensamentos. Dá trabalho, você tem que jogar um monte de coisa que você deu certo fora, você tem que se desfazer de vários relacionamentos que te puxaram para trás, que faz você ficar preso no passado, né? A tendência das pessoas é ficar contando. Tem isso, né? Isso é bem comum.
E eu não queria ficar. Para mim, assim, eu tô mais interessado na próxima história do que na história anterior, entendeu? Uhum. Você já viveu aquela? Já acabou, né? O que pra Boa. fazer, né? E falando de história seguinte, né? O que você tem visto que o mundo vai viver? Você fala muito disso nos seus livros, né? Mas pela sua andança pelo mundo, hoje olhando de fato a próxima história, o que você tem enxergado para a administração dos negócios? O que tem de novo? Bom, tem duas partes, né? Tem as empresas e tem o mundo, né? Com as empresas eu tô muito otimista, né? E as empresas fazendo coisas incríveis, né? Principalmente aquelas que entenderam esse momento, né? As empresas de tecnologia fazendo coisas que a gente jamais imaginava, né? De dar a possibilidade de a gente viver muitos anos, né? Muito mais do que a gente vivia antes. Quer dizer, eu com 64. Pô, eu lembro quando era moleque, um cara de 64, um cara que já estava quase indo pro funeral já, né? Sim. E então, as possibilidades, né, de crescimento. Por outro lado, a gente tem um mundo que não faz sentido, né? Um mundo que está completamente perdido, a gente não está sabendo usar todos esses avanços da tecnologia, todo esse conhecimento que o mundo acumulou. É um mundo que não tem bom senso, né? Você vê o que acontece aqui no Brasil, você vê a pobreza que nós temos, né? Que você, no final aparece na Praia do Forte esse fim de semana. Uhum. Cara, é a coisa mais linda que eu já vi. Né? É lindo Lindo. mesmo. E aí você tem lá 20 minutos de lá, você tem 25 mortes de assassinato. Cara, não pode acontecer, né? E isso na América do Sul, na América Latina, no México. Os Estados Unidos está passando por um momento bem complicado. A Europa está passando um momento bem complicado. A Rússia por momentos complicados. A China faz as coisas, dá resultado, mas dá resultado de um jeito esquisito, né? Que você não tem Uhum. liberdade, né? Não Então, tem é transparência. um mundo que não, falta bom senso. Então tem essa coisa, né? Você tem por um lado, hoje, por exemplo, a gente pode acabar a pobreza no mundo em 2 minutos, se quiser. E não acaba, entendeu? Sim. Não acaba. Porque falta vontade, falta desejo, Falta bom senso. falta bom senso. Né? É. Então você tem Eu. dois lados. Né? O lado das empresas, dos negócios e tal, e o lado do bom senso que não andam lado a lado. Não é uma pena. Né? Né, Porque sem dúvida. muito sofrimento, muita pobreza, muitas poucas possibilidades para as pessoas, né? E não precisava ser assim. Porque antes a gente não tinha as ferramentas, a gente não tinha o conhecimento. Hoje nós temos tudo e não conseguimos fazer. Entendeu? A diferença é que hoje tá nítido, todo mundo vê, Uhum. enxerga, não pode se omitir, mas não tem atitude. É. Né? Todo mundo fala que para você mudar o mundo você tem que ter o chá, né? Todo mundo Competência, preocupado habilidade e tá todo mundo atitude. preocupado com o seu, com o poder, com É. o seu partido, com a sua coisa, e não estão preocupados com as pessoas. Em doar seu Não estão tempo, preocupados em com as doar seu pessoas, né? recurso, em ajudar. Não estão preocupados. Eu vi quando eu levei o Rudolph Giuliani para Brasília, né? Uhum. E meu sonho era levá-lo, né? O cara, pô, mudou Nossa. Nova York, Poxa. um dos maiores políticos do mundo. Acabou se enrolando, infelizmente, né? Como diz a Golda Meir, pense bem antes de entrar na política, que você sempre vai acabar mal. Sempre vai acabar mal. Boa. E, aliás, um filme fantástico, né? Uma das grandes estadistas que o mundo tinha, que infelizmente não tem mais, né? E... O que eu ia falar? Você estava falando do Giuliani. E meu sonho era levar o Giuliani para Brasília e botar todos os políticos lá, né? E, puto, o Giuliani fez um preço assim, peanuts. Cobrou 1/3 do preço, entendeu meu sonho. Sabe quantos políticos tinha lá no evento? Nossa. Índio da Costa, só isso. Um deputado lá do Rio de Janeiro. Por ninguém. O resto era tudo funcionário do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Os caras não têm os políticos, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, não tem bom senso de querer aprender, de querer ver coisas novas, né? Eles querem só dominar, ter o seu poder em alguma coisa, entendeu? Poder para eles é mais importante do que realmente criar um mundo melhor. Porque a essência da política não tem nada a ver com poder. É. Mas é o que é exercido. É exercido. Porque a essência da política é você de fato transformar o mundo. Inteiro. Não, sem dúvida. É isso. Você acha que o Putin está preocupado com... De forma alguma. É poder. Todo mundo é poder. Aquele seriado House of Cards retrata de uma maneira muito clara a realidade, né? Hoje no almoço eu estava falando disso com alguns colegas do trabalho. Mas de fato a essência da política é ajudar o próximo. É desenvolver, é crescer, é acabar com a fome, é acabar com as 25 mortes que você mencionou. Pois é. Né? Por dia, né?
Poderia? por dia. Claro. Então, isso é muito louco. Absurdo, né? Agora, como é que a gente muda o mundo, né? É um Isso contrassenso é muito outro louco, podcast. né? É um contrassenso muito louco, porque de Eu não tô fato, muito esperançoso, sabe? você não Não tá? tô. Perdeu, mas você já teve muito mais esperança no mundo. Já, mas eu não tô muito mais, não, porque eu vejo, cara, principalmente pela qualidade das pessoas que entram na política hoje, muito baixa, né? Lá nos anos 80, 90, ainda você tinha estadistas, né? Eu tô falando no mundo inteiro, né? Sim, Pô, sim. se você pega os Estados Unidos, por exemplo, né? E vê pessoas de altíssima qualidade não entram na política, entendeu? Uhum. Aí sobra para quem fala mais alto, essas coisas, né? Você conheceu ex-presidente Vários. americano? Sim, o Quais? Bill Clinton, o Giuliani, que não é presidente, mas foi um herói, o Al Gore, o Tony Blair Legal. e vários outros aí, né? O primeiro-ministro da Austrália que fez que tirou o país de uma situação mais simples, tornar uma potência, né, econômica. Sim. Então eu convivi com vários. Eu sempre achei que a política é importante, apesar do mundo empresarial. Não, política, não, cara, não tem jeito. Tem que andar Tem que junto. andar junto, tem que andar junto, não tem jeito. Entendi. Tem jeito. Mesmo que seja desagradável, mas tem que andar junto. Porque se você for pensar, por exemplo, um negócio que é totalmente disruptivo, o Uber, né? Se o Uber não dialoga com o governo paralisa a operação. Sim. Então, E vice-versa. E vice-versa. Então, de fato, para ter mais desenvolvimento e para que o Estado também consiga evoluir, porque o Estado tem uma capacidade de evolução, especialmente tecnológica, bem inferior ao mundo empresarial, né? As decisões são burocráticas, né? Se ela não se relaciona com as empresas e vice-versa, as coisas travam. Infelizmente eu não tô muito. Eu sou um cara muito otimista, né? Mas eu vejo o que está acontecendo no mundo, então o que eu falo? Outro dia eu fui dar uma palestra lá pro Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? Eles estavam muito desacreditados com o país. Eu falo, cara, procura fazer que Minas Gerais vira uma Suíça, entendeu? Uhum. Sabe, preocupa com Minas Gerais. Procura então com o que dá para fazer, com o seu local. O seu local. Boa. Se fizer isso já tá mais do que bom. Vira um exemplo aí, quem sabe contagia os outros. Sem dúvida. Não, e o exemplo aí o estado contagia. Do lado vai falar, pô, a Bahia que tá do lado, fala, pô, por que eu não posso ser assim também, entendeu? Exato. Então, o que dá para fazer, aquela coisa de querer mudar o mundo, não dá mais. Então, muda o seu. Muda o teu quarto, né? Que nem tem um general aí, né? Falou, se você quiser mudar o mundo, né? Mudar o mundo, arruma tua cama primeiro. É verdade. Arruma tua cama. Shinyashiki acho que fala isso daí também. Ele fala assim, você tem que começar o dia arrumando o seu quarto, né? Se você não arruma a sua cama antes de começar o dia, você já começa com uma pendência. Então, de fato, você tem que fazer o mínimo necessário onde você está. É como fazer o bem. Não adianta você fazer o bem lá fora e dentro da sua casa você não praticar o bem com a tua família, né? Mas, Salib, você viveu perto desses presidentes, desses políticos, de pessoas extremamente relevantes que impactaram o mundo através do poder e da política. O que tem em comum do ponto de vista comportamental que você enxergou e falou, esse aspecto comportamental é algo meio que incomum entre essas pessoas? Se é que existiu. Comportamental, acho que cada um tem suas qualidades, né? Você pega o comportamental, o Bill Clinton era um excelente líder, mas tinha algumas coisas que... do outro lado, lá na Casa Oval, o comportamento dele era outro, entendeu? Então, depende, né? Esse comportamental não é para tudo, né? Você não consegue ter uma pessoa ser perfeita em tudo. Completa. Mas o que eles têm em comum é que todos eles sabem que são as empresas que vão criar empregos, sabem que tem que ter um equilíbrio na área fiscal, né? Sabem que você tem que dar oportunidade para todos, né? Educação para todos, né? A coisa é muito mais simples do que as pessoas imaginam, entendeu? E a prosperidade vem, né? O duro é quando você quer botar a mão em tudo quanto é lugar, aí não dá, entendeu? Sim, pegar do pote dos outros. Exatamente. Né? É só fazer o básico bem feito que as coisas vão dar certo. Legal. E Salib, você estava contando aqui que você desenvolveu esse livro, O Algoritmo da Vitória, e que o lançamento dele estava previsto para início de 2020, né? E aí veio... Março. Em março. E aí, inclusive, eu nasci dia 1º de março.
Então, Acho que foi de 14 que 14? É legal. E aí veio um presente em nível mundial pra você, né? presente grego, né? É um presente grego, né? É, Cavalo de veio, acho Troia, que mano. todos nós pagamos algum preço, né? Já, Sem dúvida. o- logicamente não tem um livro que mereceu o resultado que ele poderia ter, que foi o Algoritmo da Vitória, um trabalho de 5 anos estudando os melhores técnicos da história do esporte. Por outro lado, pessoas conhecidas, queridas, que perderam a vida, né? Então o livro não é nada perto. Todo mundo acabou pagando um preço, né? E Legal. teve outros que tiveram muita sorte, né? Por exemplo, o Nubank teve Sim, muita sorte com a pandemia, né? exponencial. Ninguém podia mais ir em banco. Quem tinha o melhor banco digital era eles, né? Exatamente. Mas depois os mercados agora. A pandemia também era uma coisa que nós nunca tínhamos vivido, né? A Sim, última sim. pandemia tinha acontecido décadas É. atrás. Ainda bem que a gente É, tinha tecnologia para segurar a gente, né? exato, exatamente. Para interagir, para levar Para a gente continuar conteúdo, mantendo educação, relacionamentos, né? sem dúvida, para poder se comunicar, até mesmo fazer uma consulta. Sim, Quem sim, imaginou que um dia você poderia fazer uma consulta sim, via sim. celular? Mas o fato é que ela transformou a vida das pessoas. E para aquelas pessoas que de fato falaram, olha, eu vou sair da pandemia mais forte, esse livro ele mostra alguns caminhos. Olha, esse livro basicamente, né? Eu venho do mundo do esporte, né? E eu fui muito esforçado para me desenvolver como tenista, mas infelizmente eu não tive um grande técnico, né? Que eu não consegui chegar, eu não sei até onde eu poderia ter chegado. Uhum. E por diversas razões, né? Então eu falei, pô, um dia quem sabe eu escrevo um livro sobre isso. E aí comecei a pesquisar, né? E aí juntei com a Adriana Salles Gomes, que é minha parceira da HSM, lá de 30 anos. E aí fizemos um projeto de alta profundidade de pesquisas, né? Eu viajei 3 vezes aos Estados Unidos, entrevistamos mais de 30 pessoas, né? Entre esportistas, técnicos. Entrevistei o Google, entrevistei o Michael Phelps, entrevistei o técnico Michael Phelps, entrevistei o treinador do Pete Sampras, o treinador do André Agassi, né? Foi uma pesquisa muito profunda, né? Então, esse livro foi escrito com uma cabeça de esportista e gestor. Tanto que todas as lições que estão aí servem tanto para os esportistas como os gestores e gestoras, entendeu? Entendi. Então, É para os dois mundos. exatamente. Mas você acha que você deixou na mesa a oportunidade? Você disse que não consegue saber se você alcançou o máximo. Do Mas, livro? não, da sua época de esportista. Você Sim, acha que sim, você não deixou. cheguei lá, não, com certeza não. Você acha que tinha mais ali para Tinha, tinha, explorar? tinha. Mas foi bom ter. Eu era tão alucinado com o tênis que eu tenho certeza que eu não chegaria entre os 50 melhores do mundo. Entendi. Então, isso foi bom porque eu Isso ia não te frustrar. ia me frustrar, né? E então foi bom eu ter saído do tênis para fazer outras coisas, né? Porque o esporte é contagiante, né? Ele realmente entra no nosso, sabe, os pais querem que você ganhe, eles já te vê na tela, recebendo prêmio, recebendo aquele checão de 3 milhões de dólares, entendeu? Ele realmente mexe com as pessoas, né? Sim. Eu vejo muitos pais assim, né? Pais tirando filhos da escola com 14 anos, é um absurdo, né? Fazendo por estudo digital, até tem lugares sérios, mas, pô, fazendo um boate, né? Na nossa época, eu falei, você vai estudar numa boate. Mas é isso aí, né? Esse gatilho que você falou, eu queria puxar um pouquinho, porque você tem um projeto social sobre ajudar esses jovens esportistas, né? E como é que funciona isso? Se puder falar só um Sim, pouquinho. eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos na Marra, né? Legal. Para jogar tênis. Eu já estava na faculdade aqui, ainda tinha meu último ano de juvenil. E aí ganhei fui jogar o torneio, e aí uma tia minha que me ajudou com uma passagem, me deu um dinheirinho e eu consegui, com muita luta, consegui ganhar uma bolsa, mesmo falando muito pouco inglês. Uhum. Tive que aprender inglês em 2 meses para poder passar no teste. E eu tenho certeza, né? É gozado, porque no clube que eu jogava, né? E tinham pessoas que poderiam ter me ajudado com isso, né? Que já tinham feito esse caminho, né? Certo. Aliás, tem uma pessoa que me ajudou, o Cidinho Procópio, que ele já está falecido, né? Ele me ajudou bastante, sem eu perceber. E aí eu falei, cara, para quê? Por que eu não posso, então, ajudar outros jovens que têm o mesmo sonho, né? Sim. E aí, pô, somando tudo aí já dá mais de 500. Uau, Bolsas, parabéns. todos os meus pupilos, todos eles mandam notícias, acompanho a vida deles, todo mundo muito bem. Não conheço um cara que tá mal, né? Até o meu ex-pegador de bola, o Valtinho Paiva, tem uma academia em Los Angeles hoje, né? Que Então, legal. então tenho histórias maravilhosas aí. Maravilhoso, maravilhoso. Meu amigo, não podemos mais falar,
porque a gente tem uma restrição de tempo e eu sei que você também tem uma agenda bastante complexa, tem aí outros compromissos. Então eu queria só te pedir para deixar uma mensagem aí para os nossos espectadores, as pessoas que estão nos assistindo. Você é muito conhecido já, não preciso fazer propaganda de Imagina. você, mas eu acho que Eu não me acho nada disso. eu estimulo as Você pessoas pode ter a certeza que conhecerem os seus tudo que você está falando, livros. eu não me acho nada disso. É, Para mim, é um dia de cada vez, acordar, segue dar o todo melhor. dia. Boa, Hum. boa. Ah, a gente vive num mundo de muitas possibilidades, né? E de muito conhecimento, né? Onde você não tem mais que... Para você aprender coisas que você só aprendia em Harvard, né? Hoje você tem na tua mão, no teu computador, no teu celular. Então aproveite isso, né? Estude, faça um hábito de estudar, de ler, de aprender com pessoas que realizam coisas, né? E que a gente tem, que nem eu digo nas minhas palestras, né? Nós temos um mundo que dá muito medo, né? Porque as coisas, o jeito que a gente faz as coisas é bem diferente do passado, tanto que inúmeras empresas têm se perdido pelo caminho, né? Você vê Uhum. no varejo, um monte delas, Oi, e Polishop e tantas outras que estão com dificuldades. Aliás, eu não sei se a Polishop tá, se não, Também não sei. tá bom, mas por alguma razão eu lembro. Mas se não tiver, desculpa. é, é, é um mundo que dá muito medo, né? Porque empresas que estão aí durante décadas, de repente elas desaparecem em meses, né? Sim, Por outro lado, você tem tantas oportunidades, tantas maneiras de fazer negócios, tantas maneiras de criar valor que a gente nunca teve, né? Então, eu lembro quando eu comecei a HSM, foi eu na minha época, né, 86, inflação de 5.000% ao ano, um ambiente terrível, né? Eu fui um dos poucos que escapou. Muitos dos meus colegas, muito talentosos, muito bem formados, mas não tiveram a oportunidade que eu tive, não conseguiram escapar. E hoje está tudo aí, né? Então é para a pessoa pegar, entender que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você tem que aprender e tem que ser um lado a lado, entendeu? Você tem que o fazejamento, como diz o meu amigo Carlos Alberto Júnior, o fazejamento sem base não acontece. esse é o motor 1, motor 2. Não. O motor 2 é você construir o futuro que já chega mais rápido, né? Tá bom. Mas é você andar na verdade é o motor 1, né? Com uma base que alimenta, né? O motor 2 já é o futuro que já está chegando. Legal, legal. Tá bom? Poxa, muito obrigado. Uma honra ter aqui conversado com você esse tempo. E a você que está em casa, no trânsito, no trabalho, que teve a oportunidade de ouvir esse conteúdo maravilhoso, eu quero te agradecer também. Quero incentivar que você compartilhe o link desse conteúdo com seus amigos, seus colegas, seu chefe, seus sócios, porque de fato o que o José Salib Neto aqui, o Salibão, né, como ele é bastante conhecido, compartilhou aqui hoje é de fato um conteúdo incrível que vai transformar a forma que você trabalha, age, tem atitude e vai seguir em frente aí tendo várias ideias e iniciativas. Meu muito obrigado, fiquem ligados, porque todas as quartas-feiras, às 20h30, um conteúdo novo aqui disponível para vocês. Boa noite e até mais. Abraço. Obrigado.